Então, resumindo o que a gente falou até aqui, o que é que a partir daqui que a gente vai definir melhor como é que se dá essa relação. A gente já falou de retroalimentação, a gente está falando de como é gerado esse padrão de estímulo através de informações que geram reflexos ou que são provenientes de estímulos programados, no caso os pulsáteis. Todos eles, em algum momento, sofrerão influência de aferências que trazem informações a respeito de estados nutricionais, inflamatórios. Aqui são só alguns exemplos. Eu estou puxando a sardinha para o que a gente vai falar ao longo do curso, né? Claro, mas isso aqui é infinito. E os sensores de tudo isso é o sistema nervoso central, a própria célula endócrina em algum ponto, como no caso aqui do pâncreas, vai ser sensor de si mesmo também, e o sistema fotoneuroendócrino que é capaz de gerar padrões pulsáteis. Partindo então para o hipotálamo. O hipotálamo é essa regiãozinha aqui que fica bem no centro, tridimensionalmente falando, fica lá no meio do encéfalo, né? Embaixo do córtex, em cima do tálamo. Partindo, o hipotálamo ele é feito de várias regiões, ele tem vários núcleos, assim como o encéfalo tem vários núcleos também, né? Cada um desses núcleos hipotalâmicos, gente, são bastante estudados. Lembrando que aqui é o hipotálamo, aqui embaixo é a hipófise, certo? Aqui em cima, o hipotálamo, esses núcleos é feito só de neurônio e vaso sanguíneo, né? Principalmente neurônio. Os vasos sanguíneos aqui no hipotálamo não vão receber substâncias secretadas por esses neurônios. Os vasos sanguíneos aqui é simplesmente para levar nutrientes para esses neurônios. Aqui, neurônios, nessa região, faz sinapse. Faz sinapse com quem? Com outros neurônios que vêm do encéfalo inteiro. E cada região, cada núcleo do hipotálamo tem uma predominância de neurônios que são provenientes de alguma região do encéfalo. Regiões que são, por sua vez, regiões sensoriais, que estão recebendo as aferências para gerar essa interpretação que gera esse padrão de estímulo. Uma região vai ser mais envolvida com níveis de substratos, outras com níveis hormonais, outras com estímulos viscerais, que vocês viram até então com a Cassiane também. Outros, a gente vai falar hoje ainda, estímulos que provenientes da famosa SARA, a substância ativadora reticular, estímulos sensoriais aqui falando dos sentidos especiais, como olfato, paladar, visão, também faz sinapse com regiões do hipotálamo. Sistema límbico, a gente vai falar do sistema límbico hoje também, e do tálamo. Tudo isso aqui, gente, está acontecendo ao mesmo tempo. Está fazendo sinapses com neurônios do hipotálamo, gerando esse padrão de estímulo que vai para quem? Vai para a hipófise. Como é que ele chega lá, a gente vai já falar. A hipófise, então, em resposta a esse estímulo, secreta as suas substâncias que podem ser basicamente de dois grupos, né? Porque a região tem duas partes. Um desses grupos são neurohormônios, secretados pela neurohipófise ou hipófise posterior, que é basicamente a ocitocina e o hormônio antidiurético. A gente não vai falar deles no nosso curso, certo? Porque eles regulam basicamente equilíbrio hídrico, parto e lactação. Isso aqui é outra história. No curso de fisiologia endócrina, aí sim eu entro aqui a fundo. E a hipófise anterior, que ela sim é uma glândula, ela não recebe só projeções de neurônios lá do hipotálamo, ela é uma glândula, a hipófise anterior, secreta a corticotrofina, o hormônio do crescimento, a tireotrofina, a prolactina, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. São esses hormônios aqui que são os hormônios hipofisários. Esses hormônios aqui, eles regulam o quê? Metabolismo, crescimento e desenvolvimento, reprodução, lactação e resposta a estresse. Tudo que um organismo vivo faz, né, gente? A gente vai falar muito das substâncias desses hormônios hipofisários que regulam metabolismo. Porém, a gente vai falar também dos outros processos. Por quê, gente? Os outros processos influenciam o estado metabólico. Crescimento e desenvolvimento tem a ver, envolve, influencia metabolismo também. Reprodução é característica do desenvolvimento daquele organismo para reprodução,
influencia o metabolismo também. Não é à toa que a testosterona tem importantes efeitos metabólicos. Estresse, então, nem se fala. Resposta a estresse também influencia o metabolismo. Então, é por isso que a gente vai falar de quase todos eles. E vice-versa. O metabolismo também influencia esses outros hormônios. E esse é o mapa do que a gente vai falar aqui por diante. Esse quadro aqui, quando eu tiro para ser chato, para criticar os gráficos, por exemplo, aqui eu não acho tão correto, porque o hipotálamo está dentro do sistema nervoso central, né? Aqui não são coisas separadas. Mas dá para a gente entender o que é que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo a regiões do sistema nervoso central que recebem aferências sensoriais da periferia a respeito de estímulos externos e internos, como luz, temperatura, estado nutricional, estado que ele chama de alimentar, né, que eu também não acho tão correto, estado nutricional, estresse. Então, tudo isso aqui a gente vai falar. Eles são interpretados, eles são processados no sistema nervoso central. Se eles são processados pelo sistema nervoso central, o sistema nervoso central e o hipotálamo é uma coisa só. São regiões diferentes, mas é o mesmo sistema. O hipotálamo, então, gente, isso aqui não é, como está demonstrado aqui, por isso que eu não acho tão correto, não é unidirecional. Na verdade, tem aferências e eferências aqui, de um para o outro. O hipotálamo participa do sistema nervoso central. Então, ele tanto sofre influência dos outros núcleos do sistema nervoso central, como ele os influencia também. Tá certo? Mas aqui é só um mapa para a gente entender do que é que a gente vai falar a respeito. Porém, sem a participação direta dessas outras regiões do sistema nervoso central, o hipotálamo ele também tem a capacidade sensorial, ele tem alguma capacidade sensorial também. O hipotálamo ele possui osmoceptores, ele tem células capazes de perceber variações de osmolaridade. Ele tem mecanoceptores também, e assim por diante, existem alguns outros também. O hipotálamo, então, secreta os neurohormônios hipotalâmicos em resposta a todo esse padrão estimulatório que é gerado através do trato hipotálamo-neurohipofisário e do sistema porta hipotálamo-hipofisário. Já falar a respeito dos dois. Um deles a gente não vai falar tanto, né, que tem a ver com os hormônios da neurohipófise, que é o antidiuro, que é quem são esses neurohormônios secretados pela neurohipófise, é o ADH, né, o hormônio antidiurético, e a ocitocina, e os hormônios da adenohipófise, que são esses hormônios que a gente vai falar bastante a respeito, que, por sua vez, são todos hormônios tróficos. São todos hormônios que virão a regular outras glândulas também, certo? Esses hormônios adenohipofisários. Mas uma vez sendo secretados pela adenohipófise, eles vão para a corrente sanguínea sistêmica. Se eles caem na corrente sanguínea sistêmica, eles influenciam, eles geram o quê? Retroalimentação negativa na própria glândula que os secretaram, né? Que o secretou, que é a adenohipófise, e retroalimentação negativa no nível mais superior de todos. Sempre que eu falar de um nível superior, gente, é o sistema nervoso central. Quando eu falo, essa regulação é uma regulação superior, sempre que vocês virem esse termo, sofre uma regulação superior, em termos de fisiologia, a gente está falando de sistema nervoso central, recebendo informação e gerando essa regulação. Também recebe essa via de retroalimentação negativa. Então, vamos lá. Esses estímulos periféricos serão processados e gerarão esses padrões estimulatórios do hipotálamo. Porém, eu tenho falado até então, agora a gente vai ver o que é isso. Existe um padrão que, claro, sofre influência desses estímulos, mas que ele já é pré-programado para gerar um padrão específico de estímulo para aqueles hormônios hipofisários. Claro, nunca vai ser da forma com que ele foi programado. Por quê? Porque quando ele chegar no estímulo hipofisário, os outros estímulos periféricos já terão acontecido também, interferirão nesse padrão. Mas a gente tem que entender esse padrão superior de todos, que é o automático, que é o que já está programado para acontecer, é um estímulo que já vem do sistema nervoso central sozinho. A gente tem que entender como é que ele acontece.
como é que o corpo é capaz de gerar esses estímulos? Como é que existe um relógio biológico para o organismo entender qual é o período do dia em que ele se encontra, qual é o período da vida em que ele se encontra, qual é a estação do ano em que ele se encontra, né? Tudo isso é importante. Para a gente entender isso, a gente vai falar de alguns núcleos hipotalâmicos e um núcleo que alguns autores consideram hipotalâmicos e outros consideram como um núcleo separado, assim como se fosse uma região do sistema nervoso central, independente do hipotálamo, né? Não existe correto ou errado aqui, é o núcleo supraquiasmático. Quando a gente fala de núcleos no sistema nervoso central, seja no hipotálamo ou não, eu estou falando, gente, de um aglomerado de neurônios que fazem sinapses entre si com a região mais específica. Mas histologicamente ou anatomicamente, dificilmente eu consigo separar um núcleo do outro. Isso aqui são regiões, ok? Voltando aqui, o que é que acontece com esse núcleo supraquiasmático, que está ok, próximo aqui do núcleo supraóptico, o núcleo supraóptico que fica em cima do quiasma óptico. Isso aqui, lembre, a gente está falando de óptico, 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 é que tem a ver com o núcleo supraquiasmático. Já ouviram falar da melatonina? Então, possivelmente, na verdade, isso cada vez mais ao longo dos anos tem se estabelecido como a origem de como o corpo consegue ter um relógio biológico, talvez, provavelmente a origem seja isso aqui. Na nossa retina existem células que tanto são capazes de gerar imagens, né, que elas são fotossensíveis, que através do trato retino, um trato que vem da retina para alguma região do cérebro, gera imagens, mas existe um outro trato, que é o retino hipotalâmico, que não é gerador de imagem. É aqui que é interessante. Esse trato é o que a gente chama de trato retino hipotalâmico. Então vamos do início aqui. Esse trato ele é estimulado, ou seja, existe disparos de potenciais de ação através deles, né, de um sinapse de um neurônio com o outro, ele é estimulado na ausência de luz. A luz inibe. A luz ela é fotossupressora desse trato. Então, durante a ausência de luz, e é um comprimento de onda específico, são os comprimentos de onda mais próximos dos comprimentos de onda da cor branca e azul, que tem mais o potencial de inibição. Aí você tem um espectro de comprimentos de onda que vai indo para o vermelho, até se aproximar da ausência, né? Isso tem a ver também, evolutivamente falando, isso tem a ver com os períodos do dia. Estão sacando aí como é que o organismo começa a entender que período de está, porque o estímulo, esse padrão entre inibição e estimulação vão mudando ao longo das mudanças de comprimento de onda de luz, do branco e azul para o laranja, para o vermelho, para a ausência de luz e o ciclo se iniciando novamente, né? Na verdade, é um espectro. Não é à toa que o pôr do sol, que é quando a gente está saindo da luz máxima na nossa atmosfera durante o dia, que é uma luz mais para branco azulado, indo mais para o pôr do sol, começa a ficar mais avermelhado, essa inibição ao longo do dia começa a diminuir porque a gente está partindo mais para um momento de maior ausência de luz ou de menor inibição. Mas, enfim, aqui é para quando a gente estiver estudando em algum outro curso, quando a gente estiver vendo mais especificamente a respeito da melatonina, a gente vê melhor isso aqui. Mas voltando para cá, o organismo, fisiologicamente, ele tem que se basear em algum padrão, digamos, de liga e desliga, em algum padrão cíclico, de algo que vem, depois vem um outro, depois volta, depois vem um outro, ele tem que se basear em algum padrão para ele poder gerar um ciclo. O padrão que, antes de tudo, é capaz de gerar um ciclo é a luz e a ausência de luz, certo? E isso vai possibilitar o corpo utilizar essa informação para gerar os ciclos, para gerar os padrões circadianos, que são vários, não existe só um ciclo, né? Qualquer ciclo biológico do nosso organismo tem como origem isso aqui. A gente chega já lá.
Esse trato retino-hipotalâmico, como o nome já diz, né, comunica a retina com o hipotálamo. E quem no hipotálamo recebe essas aferências aqui? O núcleo supraquiasmático, que é considerado o próprio relógio biológico. Porque é ele, gente, que está recebendo a informação de ausência ou presença de luz. E é ele que vai fornecer essa informação, esse liga e desliga, para os outros estímulos que necessitarão de algum padrão cíclico, de algum padrão de relógio, né, de algum padrão circadiano. Do núcleo supraquiasmático saem também neurônios que vão lá para o gânglio cervical superior. Desse gânglio cervical superior partem outros neurônios que sobem de novo e inervam uma glândula. Lembra que a gente falou que muitas glândulas são inervadas, praticamente todas? Aqui existe uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha, que até algumas décadas atrás, na verdade até um século atrás, se achou que ela, não, que ela fosse residual, não tivesse significância. Hoje em dia a gente já sabe que sem ela não existe nenhum ritmo circadiano do organismo, que é a glândula pineal. Ela é inervada por essa aferência que vem lá do gânglio cervical superior, e em resposta a isso, o que é que ela faz? Ela secreta a melatonina. Na verdade, com mais detalhes, é assim que isso acontece. Aqui à direita. Isso aqui é o encéfalo de um roedor, certo, gente? Por isso vocês podem achar esse cérebro meio invertido aqui, as coisas aqui, é um cérebro de rato. A gente tem aqui no olho a retina, de onde parte o trato retino-hipotalâmico. Nesse trato aqui, existem, saindo desse trato, para o sistema nervoso central, existem entradas fóticas e entradas não fóticas, ou seja, entradas que vão para regiões superiores geradores de imagem e outras que vão para outras regiões não fóticas, ou seja, não servem para gerar imagem. É dela que a gente está falando, que é essa comunicação entre núcleo supraquiasmático com núcleo paraventricular. Antes de chegar lá na pineal, qual é o percurso que essa informação segue? Através do trato retino-hipotalâmico, chegando no hipotálamo, outros neurônios fazem sinapses com neurônios de outro núcleo, que é o paraventricular, que já é fora do hipotálamo, mas é misturado ali também. Saindo do paraventricular, outros neurônios fazem aqui, vão lá para a medula, como a gente já falou, né, para a medula torácica, e dela partem outros neurônios, que aqui são pós-ganglionares, que inervam a glândula pineal. A glândula pineal responde o que? Secretando melatonina. A melatonina, ela tem receptores no organismo inteiro, em praticamente todos os órgãos e sistemas têm receptor para melatonina, inclusive todo o sistema nervoso central. Neurônios do sistema nervoso central, de várias regiões do sistema nervoso central, tudo que precisa gerar algum ritmo, tudo que precisa ter uma ritmicidade de comportamento, de estímulos, se a gente prestar atenção, terá receptor para melatonina. Isso é interessante porque é a melatonina, gente, que responde a alterações de luminosidade. Então é interessante ela ter essa comunicação, ela ter receptores com todo mundo que precisar de um padrão cíclico. Se, por exemplo, essas regiões for uma região do sistema nervoso central que precise gerar um padrão de estímulo que obedece a um ciclo, qual é esse padrão? É o padrão que a gente vem falando até agora, que é o padrão automático, que é o padrão pulsátil, que obedece, por exemplo, o que é um padrão? É um estímulo que acontece de 3 em 3 horas, um estímulo que acontece de 12 em 12 horas. Isso é um padrão cíclico, né? Isso é um ritmo circadiano. Como é que essa região, esse órgão, ou essa região do sistema nervoso central, ou essa célula, como é que ela sabe, como é que ela tem a capacidade de gerar um padrão ao longo do tempo? Como é que ela percebe, entre aspas, a passagem do tempo? Através da melatonina. Isso aqui é um pouco mais complexo que isso, mas é a melatonina que permite esse mecanismo.
do corpo entender, do organismo entender passagem do tempo. Através do quê? Já que a melatonina, ela obedece a um ritmo. Qual é esse ritmo, gente? É um ritmo de claro e escuro. Então, ela consegue gerar padrões que serão distintos para cada alvo que ela possui. Lembrando, a melatonina é inibida pela luz e é estimulada pela ausência de luz. A inibição dela é tônica. Ela está inibida pela luz. Quando acontece a ausência da luz é que existe o estímulo para melatonina. Isso não deixa de ser um ciclo, né? Já que todo dia se espera que tenha algum padrão de claro e escuro. E é justamente essa repetição desses ciclos claro e escuro que aos quais a melatonina é sensível. A melatonina ela é sensível à duração desses períodos. Em algum momento, em algum dia, o período claro vai ser maior do que um outro que vai ser menor e assim por diante. O período escuro de um dia pode ser menor que um período escuro de outro dia e assim por diante. Isso, gente, gera padrões. Várias regiões, como eu estou falando para vocês, precisam criar o seu próprio padrão. Para criar o seu próprio padrão, eu preciso partir de um padrão superior a todos, né? Quem é o padrão superior a todos? Claro, escuro. A partir dele, eu gero o meu próprio padrão. Esses próprios padrões vão ser gerados onde? Em regiões do sistema nervoso central, em glândulas periféricas, que por sua vez controlam níveis circulantes de substratos diversos, que por sua vez tem a ver com efeitos fisiológicos e padrões estimulatórios, como a gente já viu, retroalimentação negativa, sistema nervoso sensorial e assim por diante. Tudo isso aqui, gente, vai ser associado a essas alterações de padrões claro e escuro. Se o dia tem mais luz ou menos luz e assim por diante. É a origem do ciclo. É assim que o organismo consegue perceber a passagem de tempo. Pelo organismo ser capaz de perceber a passagem de tempo de forma reflexa, né, sem precisar o meu consciente, sem precisar de forma consciente eu estar vendo um relógio, eu estar visualmente gerando uma informação consciente, ou seja, cortical, de que o tempo está passando, independente disso, eu em coma, o meu organismo tem, se ele tiver, claro, acesso à melatonina e a melatonina estiver respondendo a esses estímulos de inibição e estimulação, padrões, ritmos estão sendo gerados no organismo em geral. Muitos desses ritmos, por sua vez, controlam a secreção de vários hormônios, que é isso que a gente chama de automatismo, que é gerado por quem? Pelo sistema fotoneuroendócrino. É isso que é o sistema fotoneuroendócrino. É ele que gera os padrões, a ciclicidade, os ritmos circadianos. Quando a gente vai falando do cortisol, por exemplo, eu vou falar para vocês que o cortisol obedece um padrão de secreção de tantas e tantas horas. Quem é mais curioso, eu lembro quando eu estava na graduação estudando isso, eu pensava, tá, mas como é que o organismo consegue, de forma inconsciente, de forma reflexa, entender a passagem do tempo? Indo atrás, você descobre a origem de tudo isso, que é isso que a gente está olhando aqui. Mas a melatonina não tem só essa função. Perifericamente também, hoje já se sabe que existem receptores de melatoninas que desencadeiam via segundos mensageiros respostas metabólicas também, de aproveitamento da glicose, de metabolismo em tecido adiposo. Voltando aqui para o nosso esquema, antes da gente finalizar, falando de outros núcleos, a gente já falou de retroalimentação negativa, a gente já falou dos padrões circadianos que possibilitam os estímulos pulsáteis. Agora a gente vai falar de regiões do sistema nervoso central que têm a capacidade de perceber estímulos externos ou internos. E tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo para gerar um padrão estimulatório. A primeira região que a gente fala, muito importante, é a formação reticular. Vocês podem ver que ela passa pelo hipotálamo. E ela faz sinapses com o hipotálamo também. E lembrando, essa região, assim como outras regiões do sistema nervoso central, essa comunicação não é unidirecional. Informações vão da formação reticular para o hipotálamo
e também recebem informações do hipotálamo. Porém, essa formação reticular, ela se comunica com níveis bastante superiores que controlam reações do organismo, reações conscientes e instintivas, como a geração de um padrão. Está vendo como é importante a gente entender como os ciclos são gerados? Os ciclos de sono, vigília já é outro tipo de ciclo, não é realmente dependente do claro e escuro. Aqui eu estou falando de outro padrão, que é a geração de um ciclo sono, vigília, que já tem a ver com a substância ativadora reticular ascendente, através da regulação cortical, ou seja, do córtex cerebral, da atividade elétrica do córtex cerebral, o controle também eferente, que manda estímulos ao córtex de sensibilidade à dor, controle vasomotor também, e aqui o que nos vai interessar bastante é o controle neuroendócrino, principalmente através do ACTH, ACTH, adenocorticotrofina, e do ADH, principalmente o ACTH, que tem a ver com o cortisol. Não é à toa que é a formação reticular que leva informação, que recebe informação também a respeito de respostas conscientes ao estresse também, e que, por sua vez, ela também se comunica com o hipotálamo. O hipotálamo, então, é através dele que será gerado um reflexo via eixo hipotálamo-hipófise que consegue controlar alguma resposta metabólica frente a alguns desses estímulos que são gerados por esse processamento que acontece através de quem? Dessa comunicação entre hipotálamo e formação reticular. Mas não só ela, também o sistema límbico. O sistema límbico, gente, é outra região do sistema nervoso central, é uma região que a gente considera também primitiva, ou seja, ela não tem a ver com a consciência, ela não é uma região que tem a ver com atitudes, com comportamentos conscientes, são comportamentos instintivos, é um reflexo comportamental instintivo. Tudo isso ele é, entre aspas, armazenado em forma de memórias. Isso aqui vai envolver memória afetiva, aprendizado emocional, que vai gerar esse padrão instintivo dentro desses neurônios, dessas regiões, que são várias, né? Septo, bulbofatório, vários símbolos, o fórnix, que em conjunto formam esse sistema que a gente chama de sistema límbico. E ele também passa por quem? Quem é que está aqui no meio do sistema límbico? Ó, o hipotálamo, esse vermelho aqui mais escuro. Ele recebe, ele faz sinapses com partes do sistema límbico, principalmente amidalais, corpo mamilar e com projeções que vêm lá do bulbo olfatório também. Em algumas situações de resposta ao estresse, que não é uma resposta consciente, esse padrão de resposta vai estar armazenado aqui no sistema límbico. Tem também o tronco encefálico e o tálamo, que também fazem essa comunicação íntima com o hipotálamo. Essas regiões, via tronco encefálico, também recebem aferências de centros superiores, não só recebem, né, se comunicam via sinapses também, e o tronco, ele também tem essa característica de receber estímulos dos sentidos especiais e estímulos da periferia. Também ele recebe várias aferências, e é através do tronco encefálico que muitas delas se comunicam com centros superiores do sistema nervoso central também. É isso que a gente chama de circuito talâmico cortical. E esse circuito talâmico cortical, ele também se comunica com o hipotálamo. Isso é importante para se originarem padrões distintos de sono e vigília também, por exemplo. E por último, sempre que eu falar de algo cortical, eu estou falando de regiões as mais superiores que existem do sistema nervoso central, que são regiões do encéfalo que têm a ver com tomada de decisão consciente, principalmente o córtex pré-frontal e os neocórtex, que somente os seres humanos têm
evoluído dessa forma que realmente é o que diferencia nossa espécie de algumas outras, é o desenvolvimento, não que as outras espécies não tenham, certo, gente? Mas o quanto é desenvolvido o nosso córtex pré-frontal e o nosso neocórtex também, mas principalmente o córtex pré-frontal, e são eles que permitem a influência em processos de escolhas, opções, estratégias, tomada de decisão. Aqui eu não estou falando só de reflexo, eu estou falando de reflexo sendo interpretado e estimulando e influenciando atitudes conscientes de atenção e controle do comportamento emocional também, bem diferente do sistema límbico, né? E por fim, para a gente encerrar hoje, isso aqui só revisando o que vocês já viram com bastante mais detalhes com a Cassiane também. Se eu vou falar de eixo hipotálamo-hipófise para conseguir, depois de falar do eixo hipotálamo-hipófise, chegar nas glândulas periféricas que são controladas por eles, quem são essas glândulas? Tireoide, suprarrenal, as gônadas, que por sua vez secretam hormônios que regulam o metabolismo, é um grande eixo que parte da onde, gente? Parte do sistema nervoso central. Eu tenho que entender o que é que gera esses padrões de estímulos. É isso que a gente está falando até agora. Esse sistema nervoso central, esses níveis mais superiores, estão recebendo também vários estímulos excitatórios ou inibitórios periféricos, como a própria leptina, que vem lá do tecido adiposo. Quer dizer que tem receptor de leptina no sistema nervoso central? Tem. Vocês viram isso com a Cassiane. Como é que a leptina é capaz de controlar, por exemplo, atitude, comportamento? Qual é o comportamento que a leptina controla? Apetite, a busca por alimento. Isso tem a ver com o hipotálamo-hipófise? Tem, porque, em consequência a isso, ela também, em algum ponto, vai regular o metabolismo. Quando a gente estiver vendo tireoide, a gente vai ver como é que a adiposidade influencia no nível, na taxa metabólica basal do organismo. Existe um núcleo embaixo aqui do hipotálamo, um núcleo arqueado, que partem deles neurônios que secretam neuropeptídeos que são provenientes do gene da PONC, a própria melanocortina, a PONC. Alguns deles são estimulatórios lá no hipotálamo de agentes anorexígenos que partem. Está vendo como é importante entender como é que o hipotálamo se comunica com outras regiões do sistema nervoso central? Para entender como é que o hipotálamo, recebendo esse estímulo através de neurônios da PONC, que já está respondendo a quem? A leptina estimulou esses neurônios, que uma vez estimulam outros agentes lá no hipotálamo que são anorexígenos. Por que, que esses agentes são anorexígenos? Porque eles fazem, eles comunicam através de sinapses regiões corticais do sistema nervoso central, ou seja, regiões que controlam a parte de tomada de decisão e de comportamento, nesse caso aqui envolvendo o quê? Ingestão alimentar. Por que, que é anorexígeno? Porque influencia um comportamento de ingestão alimentar diminuída. Uma ingestão alimentar diminuída diminui o que, gente? Armazenamento energético. Né? Se eu estou comendo menos, uma resposta anorexígena diminui armazenamento energético. Porém, é esse armazenamento energético que proporciona um nível de adiposidade. Então, isso é um cíclico. Isso é um ciclo também. É como se o comportamento em si, comportamento com relação à busca por alimento, a saciedade ou a fome, enfim, está envolvido nesse ciclo de armazenamento energético que tem a ver com o nível de adiposidade. Da mesma forma, ela inibe via neuropeptídeo Y, isso aqui vai ser muito importante para o entendimento da controle da taxa metabólica basal na aula que vem, quando a gente vai falando de tireoide, através dos neurônios, tanto do grupo AGUT, como neurônios que secretam neuropeptídeo Y, que são inibidos pela leptina, porque esses neurônios, eles irão inibir, eles secretarão neurotransmissores que farão sinapses com outros que seriam agentes orexígenos, mas que nesse caso aqui serão inibidos.
já que a tendência aqui é gerar uma resposta anorexígena. E por fim, vocês também viram outros sinais nutrientes também, que tem a ver com a geração desse padrão estimulatório, que tem a ver com armazenamento energético, com necessidade e aproveitamento energético também, como colecistoquinina, GLP-1, GIP, tudo isso aqui vocês já viram com a QSN, ou seja, é aqui que todos os nossos conteúdos podem se interligar também. Sinais neurais, vocês viram o sistema nervoso entérico, como ele influencia tudo isso aqui também, na geração desse padrão estimulatório do eixo hipotálamo-hipófise, em especial a grelina, que tem um efeito até certo ponto contrário da leptina, mas não totalmente contrário, que também vai influenciar comportamento com relação à ingestão alimentar, que por sua vez influencia armazenamento energético, que por sua vez influencia adiposidade, que por sua vez influencia metabolismo basal, taxa metabólica basal e assim por diante. Tudo isso aqui acontecendo como? Através dessa comunicação do hipotálamo com outras regiões do sistema nervoso central. E no nosso próximo encontro, encontro virtual, né? A gente parte do hipotálamo para entender de fato como é que esse eixo, que nós chamamos de eixo hipotálamo-hipófise, como é que ele vai de fato conseguir regular todo o estado metabólico, todo o metabolismo, seja de forma mais basal ou até de respostas a médio prazo, do metabolismo sistêmico do organismo, metabolismo energético. Para a gente entender isso, o que é que a gente vai falar a respeito nas nossas próximas aulas? A gente vai falar de bioenergética, a gente vai falar dos processos do metabolismo energético. Porque não é isso que vai ser controlado? Se é isso que vai ser controlado, eu tenho que entender o que é que acontece. Eu tenho que entender como é que o organismo aproveita glicose, aminoácidos e ácidos graxos e glicerol provenientes dos lipídios para sintetizar ATP, para utilizar como fonte de energia. E é tudo isso que vai ser influenciado por esses hormônios, seja o GH, seja a tireoide, seja a própria insulina. É um grande emaranhado de influências que a gente vai começar falando a respeito dos processos da famosa bioenergética. Então, a partir da aula que vem, a gente vai ver o quê? A gente vai ver glicólise, a gente vai ver lipólise, a gente vai ver o famoso ciclo do ácido cítrico, né? A gente vai entender como é que ele se insere dentro desses aspectos neuroendócrinos da regulação metabólica também. A gente vai falar sobre cadeia transportadora de elétrons para a gente entender como no tecido adiposo a atividade da fosforilação oxidativa é importante para influenciar todo esse eixo de regulação do metabolismo e assim por diante. Tem muita coisa ainda para a gente falar.